Salve, salve galera, vocês estão bom? Eu tô bom. E galera, como muitos de vocês sabem, nós temos aqui um novo sistema de equipamentos no anime Champions. Um sistema um pouquinho confuso, mas tenho certeza que esse vídeo aqui vai clarear muitas suas ideias aí sobre esse sistema, que depois que você entende um pouquinho fica simples de você utilizar. Basicamente, os itens que nós já tínhamos aqui no jogo, eles foram classificados em 5 grandes grupos. Então quais grupos são esses, gente? Justamente aqui o grupo das skins, que é marcada por um bonequinho que tem a figura do Goku basicamente, por um símbolo de espada que é justamente as armas, o capacete que é um símbolo de capacete mesmo, a armadura que é uma roupinha ali e a botinha. Então todos os itens se encontram nesses 5 classificações. Em cada personagem você pode equipar um de cada tipo desse item. Terá alguns itens que você pode equipar em todos os personagens e alguns itens de personagem específico que são justamente as skins. Então temos algumas skins aqui no jogo que altera a aparência do personagem, que você pode equipar em todos os personagens e algumas skins específicas. O jeito de você farmar esses itens, esses equipamentos, é a mesma forma de antigamente, gente. Basta você fazer raid e você vai conseguir dropar esses itens. Mas agora a gente consegue ter uma informação a mais aqui de quais itens a gente vai estar dropando em cada raid e em cada dificuldade. Então basta você selecionar e vai aparecer uma prévia aqui dos possíveis itens que você estará dropando nessa raid. E mais uma coisa muito interessante aí, agora também dropa, gente, itens fazendo a Try Infinity. Vou deixar uma imagem aí, gente, porque eu não quero fazer, porque é bem demoradinho, mas vocês estão vendo que é possível sim dropar itens agora, seja item astral, cósmico, item de fusão, arma, armadura. Você consegue dropar todos os itens basicamente fazendo Try Infinity e ainda continua dropando runa, dropando poção. Então é um excelente modo aí para você farmar esses itens basicamente aí. E mais uma dica importante aí, antes da gente falar propriamente ali dos itens, para você farmar, gente, o melhor método nesse exato momento aí do vídeo está sendo você fazer torneio da tormenta. Então faça torneio na dificuldade tormenta. Por que que esse é o melhor método de farm? Porque está bugado, gente. Quando a gente entra aqui no torneio, ele não está na dificuldade tormenta, mas sim na dificuldade nightmare. Então tá muito mais rápido para você fazer e o farm está sendo na dificuldade tormenta. Então você farma itens na quantidade de raid tormenta, mas a dificuldade é Nightmare. Se você pegar um grupo de 6 pessoas, usarem poção, gente, pode ter certeza que em 1 minuto vocês conseguem fazer essa raid. Então você vai conseguir farmar muitos itens e muito scrap para você roletar os itens. E se você não estava sabendo, gente, dessa forma de você farmar muito scrap, já deve sentar o dedo no like, gente, para deixar aquela fortalecida aqui pro canal, gente. E mais uma coisa muito importante, antes que eu esqueça, o sistema de drop também foi alterado, gente. Então agora o drop está influenciando no drop de equipamentos. Ele não influencia mais no drop de medalhas, que era a gente utilizava para roletar passiva. Então quanto mais drop você tiver, mais fácil ficará para você dropar os equipamentos. Então você consegue drop basicamente através da Game Pass aqui de drop que temos aqui no jogo, que agora na verdade é mais um Gear Drop. Você consegue também através de poções e por fim fazendo Titan Trial, que você pega através aqui dos upgrades. Então tentem sempre otimizar esse teu drop, porque é muito importante para vocês farmarem as tuas equipamentos basicamente. Então agora vamos falar aí, gente, dos itens, que talvez vai ser a parte mais complexa, mas depois que você entende é hiper mega fácil de entender. E é claro, gente, eu vou falar aí os melhores itens, o que você deve fazer, como fazer, para você não ficar perdido mais no jogo.
Então quando a gente clica no item, gente, nós veremos vários atributos, mas nós teremos aqui os atributos brancos e os atributos azuis. Então os atributos brancos são justamente os prefixos, então lembrem-se desse nome, e o atributo azul é justamente os afixos. Então os itens terão afixos e prefixos. E o que isso muda aí na sua vida, gente? Basicamente, cada personagem que você equipa, ele poderá ter apenas 2 afixos ativos ao mesmo tempo. E os prefixos, ele poderá ter 5 ativos no momento, que é basicamente 5 itens. Então os prefixos, que é a parte branca do item, sempre estará ativo se você equipar o personagem, indiferente se está sendo ativo o afixo do item ou não. Então nesse personagem, por exemplo, aqui, gente, eu estou usando 2 itens aqui de Warriors e mais itens aqui de Swift. Esse daqui é Furious e esse último também é Furious. Então por mais que esteja mostrando aqui o afixo do item, ele não aplica esse bônus em azul, ele vai aplicar apenas o bônus em branco. Então por exemplo, esse capacete aqui, ó, Cyberglass, quando eu venho aqui no inventário e procuro esse capacete, vocês verão que ele está dando bastante boss damage e 20% de attack speed, mas o 20% de attack speed, gente, não funciona a menos que eu informe ao jogo para ele considerar esse afixo. E como que eu faço isso, gente? Por exemplo, como que eu faço o jogo entender qual afixo ele quer que o personagem seja considerado, qual afixo o jogo deve considerar. Então a gente vai equipar vários equipamentos, mas como a gente determina o correto? Quando a gente clica nesse botãozinho aqui, gente, em verde, Change Affix, a gente consegue informar ao jogo qual afixo ele deve considerar. Então, na verdade, eu quero considerar esses 2 Fúrios. Então agora está mudado ali o nome, que os 2 atributos afixos são justamente dos 2 Fúrios. Então o item que tiver essa estrelinha amarela aqui, gente, é justamente o item que o personagem está utilizando o afixo do item. Então veja certinho, gente, se essa estrelinha está setada basicamente no item que tem o afixo que você deseja realmente equipar. Então a gente pode, por exemplo, gente, equipar 2 itens de Warriors e 2 itens de Ancient Magos no mesmo personagem, mas a gente consegue setar aí qual afixo o jogo vai considerar para o personagem. Então deixa eu retornar aqui para os meus 2 itens corretos. E lembrando, então, os 5 itens possuem os prefixos, que são as partes brancas, e ele está sendo considerado por mais que o jogo não esteja mostrando aqui. E eu acredito sim que eles vão mudar esse display aqui, porque fica um pouco confuso sim, para você aí saber se está funcionando ou não está funcionando, ainda mais se você for jogador iniciante. E dando mais uma dica importante: personagem de soco, gente, sempre utilizem Warriors. E o que é personagem de soco, gente? Justamente personagem que tem a passiva Boxer e a passiva Reptile. E personagens de habilidade vocês precisam utilizar 2 Ancient Magos. O que é personagem de habilidade? Personagem que tem a passiva Eclipse e a passiva Atomic. E hoje em dia você pode, gente, fazer qualquer personagem de habilidade ou de soco, tanto faz, gente. É você que vai determinar aí o que você quiser fazer. E vamos agora, gente, falar sobre os status dos itens. Então é possível, como que a gente farma esses status aqui, gente? Então, ou é basicamente você vai farmar várias vezes raids para tentar dropar o mesmo item com um atributo aleatório. Então quando você dropa o item, virá um atributo aleatório. Então você teria que farmar várias vezes o mesmo item até você conseguir um atributo que você considera ok. Só que isso pode levar muito tempo até você conseguir alcançar o atributo que você deseja. A outra forma, gente, é justamente você roletar esses status. E
como que a gente faz isso? É justamente a parte mais fácil aí do processo. Então aonde a gente roletava aqui os atributos antigamente das skins, é onde a gente roleta os atributos dos equipamentos. Então temos aqui Gear Reforge e Gear Reroll, gente. O que difere um do outro? No Gear Reforge a gente vai roletar os afixos, a parte de baixo aqui do item. Então, por exemplo, essa skin aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui do canto direito para ficar um pouco mais fácil para a gente guardar aí o local que está a skin. Ela está me dando ali 10% de attack speed. Quando eu roleto, ele vai mudar aqui para Demonic. Então, se eu vir aqui agora no inventário, em vez de estar ali os 10% de attack speed, ele alterou essa parte aqui de baixo, ele alterou o afixo. Então, se vocês entenderam, o próximo reroll aqui é justamente a parte branca do item. Então, ele está dando ali double critical damage, mas eu não quero esse atributo, gente. Eu quero um outro atributo. Por exemplo, peguei aqui os status que eu queria, eu apenas aceito e vai ser feito a troca dos status. E para você conseguir fazer essa alteração aqui de atributo, gente, você vai precisar basicamente de essências de equipamento. Nesse caso, a imagem aqui do item é a mesma imagem do scrap. Eles não foram muito felizes em utilizar essa imagem aqui, porque já tinha essa imagem sendo utilizada para uma outra coisa no jogo, então fica um pouco confusa. Vamos pegar, por exemplo, gente, um item comum aqui, ó, o mais rebinha de todos. Quando eu seleciono, ele mostra que eu preciso de 1x desse item aqui. Então eu tenho 823, quando eu roleto, ele vai ali para 822. Como que você farma essas essências de equipamento, gente? É literalmente dando os itens de scrap. Então não alterou nada o nosso farm, gente, a nossa rotina de farm aqui no jogo. Então quando a gente vem aqui e dá o item de scrap, a gente vai ganhar o scrap normal e também a gente vai ganhar agora a essência de equipamento da raridade do equipamento que a gente está dando de scrap. Então, por exemplo, eu quero roletar um atributo em um item comum. Eu vou precisar de essência de equipamento de item comum. Ah não, eu quero roletar no equipamento épico. Então você vai precisar aí da mesma essência no caso. Mas vamos pegar aqui as raridades superiores, porque aqui é a partir do mítico que começa a alterar a essência. Então é justamente essa essência aqui que parece o scrap. Em cósmico é uma outra essência que a gente pega quebrando o item cósmico. E também temos aqui item de fusão. E por fim nós temos aqui os itens astrais, que são justamente os mais difíceis da gente basicamente roletar, porque é difícil a gente farmar essa essência, gente. Então o que eu recomendo para você, gente? Se você for um jogador aí mais iniciante, não tem tanto tempo para jogar, foque em itens míticos. O porquê focar em itens míticos? Porque são itens relativamente fáceis e rápidos de vocês farmarem. Então foque muito nesses itens, porque é um excelente custo-benefício. Por que é um bom custo-benefício, gente? Tudo indica, galera, que quanto maior a raridade do equipamento, melhores serão ali os status que você pode pegar no equipamento. Tá rolando, gente, uma tabelinha ali no meu Discord. Eu não sei quem que fez essa tabela. Segundo algumas pessoas, é uma tabela feita por um helper ali do Discord do próprio Anime Champions. Eu vou colocar na tela essa tabela, gente, que mostra basicamente os status máximos que a gente consegue pegar de cada atributo em cada raridade de item. Então, por exemplo, ali, gente, aqui no nosso item astral, vamos pegar a primeira linha do lado esquerdo. Então vamos selecionar astral e vamos pegar damage. O máximo que a gente pode pegar de damage em um item astral é justamente 100%. Então esse atributo aqui, gente, deixa eu ver se eu tenho um item. Então esse atributo de cima, gente, o máximo que a gente pode pegar em item astral é 100%. Embaixo, gente, eu não sei se seria em uns 60, 70% o máximo, eu não tenho de cabeça esse percentual, mas acredito eu que seja algo próximo a isso. Então, em itens míticos, o máximo que a gente conseguiria pegar é 90%. É basicamente 10% a menos do que a gente consegue pegar em item astral.
Só que repare, gente, o tanto de item mítico que a gente consegue farmar em uma raid, em uma Try Infinity, em comparação a item astral. Então é muito mais demorado você conseguir dropar um item astral para você vir aqui e quebrar ele para transformar em essência, para aí sim, gente, roletar e contar com a sorte em pegar os atributos que você deseja. Então o investimento de tempo, gente, para esse tipo de equipamento é muito alto. Recomendo, gente, talvez pegar um item astral, 2 itens astrais no máximo, para você focar naquele item ao longo do tempo, para você deixar do jeitinho que você quer, gente. Então, gente, não tente melhorar tudo de uma única vez, porque você não vai conseguir aí fazer um bom proveito do teu time. Então, já que o sistema é novo, gente, foquem aqui nos personagens míticos, porque é rápido e os status é tão bom quanto os astrais, basicamente, já que a diferença não é tanto, é que é muito mais rápido. E falando agora, gente, em status, quais status você deve focar aqui na parte do prefixo? Vamos lá, gente. Na minha opinião, mas nem na minha opinião, é basicamente realmente como o jogo funciona. O principal status, galera, que você deve focar inicialmente é o Critical Chance. O porquê que Critical Chance é tão importante hoje em dia? Os nossos personagens não estão mais alcançando 100% de chance de crítico, porque antigamente a gente alcançava facilmente, porque as skins aqui que tinham os atributos bons aqui, o Warriors ou Ancient Magos, davam crítico, então a gente sempre tinha 100% de crítico. Nós não temos mais esse 100% de crítico tão facilmente. E por que crítico é tão importante, tio Guide? Ah, ele vai dar o dobro de dano, gente, o triplo de dano? Não, gente, ele vai dar 7 vezes o dano normal. Então, por exemplo, essa minha Cube aqui, gente, que é justamente o Luffy, deixa eu equipar esse único personagem para vocês verem a diferença de dano. Então eu vou dar aqui uns tapinhas aqui no bonequinho de teste, rapaziada. Reparem que ele está dando 234 ômega A quando dá crítico. Quando o personagem não dá crítico, gente, ele dá um dano de apenas 36 ômega A. Então a diferença, gente, é muito grande no dano. Então imagine se o personagem tivesse apenas 40% de chance de crítico, gente. Eu daria muito dano, muitas vezes o dano de 36 ômega A. Então o meu dano seria muito baixo, gente. Então a principal dica que eu dou para vocês: tentem, gente, sempre chegar aqui no Critical Chance próximo a 100%. Evitem passar de 100%, porque você estaria basicamente perdendo dano, gente, porque você não ganha nada indo além de 100%. O ideal, gente, é pegar 101%, 100%, que seria o perfeito. Esse personagem, por exemplo, está com 103% de crítico. Eu posso talvez trocar algum equipamento para esses 3% reduzir e focar em algum outro atributo. Então isso vai ser ao longo do tempo aí para eu conseguir fazer. Então espero que vocês tenham entendido a importância do Critical Chance, e esse personagem, gente, não é nem 7 vezes, é 8.3 vezes o dano de um hit normal. Para personagem de habilidade é importantíssimo, gente. Por que personagem de habilidade é mais importante ainda? Porque o dano do personagem de habilidade, ele vem em uma única vez, basicamente. Então se você não der crítico naquele momento, gente, você vai ter que esperar o personagem carregar a ultimate novamente e ultar para dar um bom dano. Então você vai ter que contar muito com a sorte, e na grande da maioria das vezes você não vai dar crítico, se você tiver com um pouco crítico. Então tentem sempre priorizar inicialmente Critical Chance. O outro segundo status muito importante aqui no jogo, como vocês sabem, gente, a principal dificuldade aqui no jogo é justamente os bosses. Os bosses têm muita vida, gente. Então a maior parte do tempo a gente perde justamente matando o boss da raid, o boss da Try Infinity, o boss sabe Deus aonde. Então a gente perde muito tempo com isso. Então, na minha opinião aí, o segundo principal status é justamente boss. Ele só não seria o segundo status, segundo principal status, caso você não queira, gente, fazer os conteúdos de modo geral.
Ah, eu quero pegar rank aqui no bonequinho de teste. Então nesse caso o principal status para você, gente, seria justamente o damage. Então o damage vai te ajudar muito nesse quesito. Então esse status aqui, ó, damage, é importantíssimo caso você queira pegar rank aqui no Devor. No Devor não, rank aqui no bonequinho de teste, bater muito em bicho. Esse vai ser o status ideal para você. Terceiro grande status importante, gente, Critical Damage. Quero ver se eu tenho um aqui. É justamente esse Critical Damage, é o terceiro, quarto status mais importante aí do jogo. Ele é tão importante quanto o damage, dá quase elas por elas. Algumas vezes o critical é mais importante do que damage, às vezes o damage é mais importante do que o critical damage, mas pegando um desses dois status você já vai estar aí muito bem, gente. Agora falando de status específicos para personagens, por exemplo, de soco. Quero ver se eu tenho algum item aqui, justamente esse item. Então, personagem de soco, gente, você pode tentar pegar punch, caso você não conseguiu pegar ou boss, ou damage, ou crítico. Então, punch ou attack speed ali ficaria em quinto lugar, basicamente, para esse tipo de personagem de soco. E aí, basicamente, também em quinto lugar, só que para personagem de habilidade, é justamente ability damage. Então a Ability Damage fica um pouquinho atrás desses outros status. Beleza, galera? Então resumindo, Critical Chance em primeiro lugar, o mais importante disparado. Segundo lugar, se o teu foco é fazer conteúdo de modo geral aqui no jogo, pegar até mesmo o rank aqui no Devor, foque em boss. Terceiro lugar, gente, foque em damage. Quarto lugar, Critical Damage. Quinto lugar, gente, o personagem é de soco, tente pegar punch ou tente pegar attack speed. Não, na verdade o personagem é de habilidade, então pegue ability damage. Então essas são basicamente as ordens dos atributos que vocês precisam focar aqui para ter um bom time inicialmente aqui no jogo, gente. Depois que vocês entendem isso, gente, que vocês têm esse norte, tudo fica mais claro aí para você conseguir fazer um bom jogo e melhorar bastante o seu time. Acredito eu que o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas se você assistiu até agora, rapaziada, senta o dedo no likezão para apoiar meu trabalho aí. E também se inscreva no canal, gente, para você ficar por dentro de todas as dicas aí que eu sempre dou aqui no jogo. E é claro, entre no Discord se você quiser ter gente para jogar junto com você. Então, galerinha, um forte abraço e se vemos na próxima.